Beleza, galerinha, bora dar continuidade aqui, tá? Ainda falando sobre o continente africano, eu encontrei outro mapa, eu vou compartilhar aqui para vocês. Rapidinho, pronto. Vou aqui compartilhar, só para ficar bem... Fechar essa explicação sobre localização. Aí, galera, ó, estou enxergando aqui? Encontrei esse Sim. mapa, ó, esse mapa aqui ele é bem explicativo. Tá aqui, ó, o continente africano, e tá até em português, né? Tem em português, que legal. Ó, desse lado tá o Oceano Atlântico, do outro lado o Oceano Índico, e tá aqui o deserto do Saara, ó, como ele é gigantesco aqui, ó. Toda essa região aqui, bem aqui tá o Nilo, tá? O Mar Vermelho e a Península Arábica, né? Que é o Oriente Médio. Tá bem aqui, ó. O Mar Mediterrâneo e bem aqui assim, ó, tem a Europa, tá? Bem aqui assim tem a Europa. Então, ó, aqui nessa região todinha é a região chamada de suprassaariana, né? Que está aqui acima ou no deserto do Saara. Toda essa região aqui abaixo é a subsaariana. E aí ela é dividida desse lado, que é a África Ocidental, e desse lado do Oceano Índico, que é a África do Sul. E aí vocês podem compreender o quanto é diverso, né, a questão dos ambientes naturais na África, né? A gente vai ter uma região desértica, essa região aqui, ó, mais, né, centralizada, é floresta, e aqui abaixo, né, é savana, ou seja, é aquela África que a televisão gosta de retratar, né? Aquela África selvagem, com aqueles animais selvagens. Então, toda vez que a galera ouve falar da África, né? Escuta sobre a África, eles acham que a África é toda uma savana cheia de elefantes, de leões, essas coisas. Quando na verdade não é, ó. Tem uma floresta bem grande, parecida aí com a floresta amazônica, né? No continente africano também, ó. Tá vendo? Então, nem todo a África tem a mesma característica natural, ok? Beleza? E claro que de acordo com cada região dessa, e com cada característica de ambiente natural, vai se desenvolver um reino com uma riqueza diferente. Como, por exemplo, aqui, nessa região aqui de floresta equatorial, nós temos o reino de Mali. Ele vai ser muito rico em ouro. Por quê? Porque vai ter muitas reservas de ouro aqui. Mas aqui acima nós temos o reino de Gana, né, que nós vamos ter sal, né? Aqui abaixo eles vão vir, né, os europeus naquele período, na Idade Moderna, buscar escravos. Então isso é só para ilustrar melhor, vocês possam compreender, ok? Então voltamos para mim, beleza? Ok. Então isso é só para ilustrar, para que possam entender. Alguma dúvida em relação a isso? Eu dei uma aula de geografia, né? Uma aula de geografia mesmo. Poxa, O Denison chora. mas enfim, mas o tio Denison ele depois especifica aí melhor aí cada parte dessa. Mas já entenderam, né? O importante é vocês compreender essas questões aí de localização, porque isso acaba influenciando no contexto histórico de cada civilização. Então, bora falar aqui sobre o reino de Axo, né? O reino de Axo é o primeiro reino que a gente vai discutir, bem simples, né? A gente não vai encontrar muita dificuldade em relação a isso. Então, o reino de Axo, tá? Ele tem o seu desenvolvimento ali em meados do século V antes de Cristo, tá? Do século V antes de Cristo, ou seja, ainda na Idade Antiga, tá? Então, bom dia, Giovana. Então, ainda na Idade Antiga, o reino de Axo começa o seu desenvolvimento. É interessante falar um pouquinho do reino de Axo e a sua relação com o Egito, né? Eles vão trocar uma certa ideia, eles vão ser próximos, né? E inclusive, o reino de Axo vai depois dominar alguns territórios egípcios, né? E o reino de Axo vai ter alguns faraós, alguns líderes, perdão,
que irão dominar durante um certo período o Egito, algumas dinastias, né, naquela região. Mas, enfim, o reino de Axum ele tem esse processo ao longo da idade antiga, né? Eles eram nômades, tribais, né? E basicamente essa é a forma de formação de toda a civilização naquele momento, né? Naquele período, naquele território. Eram nômades e buscavam um território melhor para poder habitar. Chegaram naquelas regiões da margem do rio Nilo, né? Uma região fértil, a gente estudou isso nas aulas em sala de aula, e ali começaram um processo de unificação, tá? E como eles encontraram o solo fértil, eu destaquei aqui o que eles cultivavam, né, naquela região. Eles cultivavam uva, trigo, né, e diversos cereais, ok? Por quê? Porque eles estavam localizados na região do Rio Nilo e iam até a cabeceira do mar. Cabeceira é ótimo, né? Porra, cabeceira. Iam até a bacia do mar Mediterrâneo, cabeceira. E até a bacia do mar Mediterrâneo. Então, toda essa região era uma região muito fértil, a região do qual, né, o reino de Axum vai se fixar, né? A região do Nilo, aí quem está com o mapa aí é só colocar lá, né? A região do Nilo até a região da bacia do Mar Vermelho, ok? Beleza? Algo interessante dos caras é que como eles estavam tanto no Rio Nilo como na bacia do Mar Vermelho, eles acabaram ao longo do tempo se tornando comerciantes, né, marítimos, e eles vão ser comerciantes muito fortalecidos nesse período aí da Idade Média, tá? Logo após o término da Idade Antiga e já adentrando na Idade Média, no século V, agora depois de Cristo e não antes de Cristo, né, no século V, século VI e sucessivamente nos séculos que seguem a Idade Média, eles vão se fortalecer em termos econômicos, né, principalmente no comércio marítimo, cultivando os cereais, a uva, como eu já falei para vocês, porque eles habitavam solos muito férteis. Outra coisa interessante é que a partir do momento em que eles começam a fazer esse comércio marítimo, eles mantêm relações com outros povos, tá? E algo bem interessante mesmo, é a questão da sua religiosidade. Eles começam sendo politeístas, entretanto, como eles vão manter contato com vários territórios do Ocidente, né, e também territórios da Península Arábica, porque o Mar Vermelho ali acaba, né, sendo um elo de ligação entre a África e o território da Península Arábica, eles acabam, né, passando por um processo de mudança religiosa muito grande. Então, eles eram politeístas, eles vão manter contato com o Ocidente, vão conhecer o cristianismo, né? Depois, eles vão manter contato com a Península Arábica e vão conhecer a religião islâmica também, ok? Deixa eu só colocar aqui o computador para carregar rapidinho. Beleza, pronto. Jogo rápido, estou de volta, tá? Então, coisas bem interessantes é que nós vamos ter o reino de Axum, um reino bem miscigenado, onde nós vamos ter a presença não só de pessoas africanas, mas também de árabes, né? Então, vai ser uma sociedade miscigenada que posteriormente irá se converter à religião islâmica. Mas antes disso, tá? Que isso só irá acontecer no século 7, século 8 depois de Cristo, e já explico por quê. Nós vamos ter, né, um rei chamado Elzana, o rei Elzana, tá? Qual a importância do rei Elzana, professor, para o contexto aí do fortalecimento do reino de Axum? Porque o rei Elzana ele vai manter relações econômicas com a região do Ocidente, com as regiões, né, que cultivam o cristianismo e irá se converter à religião cristã. Então, antes,
do reino de Axum se converter ao islamismo, a religião muçulmana, eles vão passar por esse breve momento de difusão do cristianismo em seu território. Mas aí a gente volta para aquele princípio da aproximação do seu território com as regiões europeias e as regiões, né, da Península Arábica. Isso só ocorreu porque, de um lado, o reino de Axum está voltado para o Mar Vermelho, está próximo, né, da Península Arábica, e de outro lado está próximo do Mar Mediterrâneo, fazendo contato com as civilizações ocidentais europeias cristãs. Então, eles tinham influência dos dois lados. Compreendeste? Ok? Beleza? Outra coisa, como é que era a organização dos caras? A organização dos caras eram por principados. Tá? Então, eles vão dominar aquele território próximo do deserto do Saara, e a sua divisão territorial, sua divisão política, o seu reino, ele é dividido em principados, ou seja, territórios que são submissos ao rei principal, mas que cada território tem um príncipe, tá? Então, olha a formação política dos caras. Eles são diferentes de outras civilizações que nós vamos comentar aqui, né, que eram cidades-estados, ou que eram simplesmente um império, né, que não tinha principados, que tinham províncias. Então, por mais que esses princípios sejam parecidos, mas eles não são. Tá? Então, principados era a forma como o reino de Axum fazia a sua divisão territorial. Nós tínhamos um rei, tá, que dava um título de nobreza para outro camarada, e esse camarada se tornava um príncipe e governava um território que era submisso ao território central. Beleza? O reino de Axum, atualmente, né, é o território da Etiópia. Tá? Então, hoje, se a gente quiser localizar, né, aonde era o território mesmo do reino de Axum, é onde é a atual Etiópia, tá? Mas não era apenas a Etiópia, era toda aquela região ali próxima ao Egito, né, indo para o Mar Vermelho, para a região do Nilo. Então, onde realmente era a região principal é onde hoje é a Etiópia. Ok? Beleza? Outra coisa importante é que nós tínhamos um porto, tá? O porto de Adulis, tá? O porto de Adulis vai ser um porto muito importante no reino de Axum. E por que que o porto de Adulis é muito importante? Porque a maior riqueza que o reino de Axum tem é o marfim, tá? O marfim, ele servia para fazer utensílios, né? E é a maior riqueza no período da Idade Média, né, que o reino de Axum possui. E como é que eles irão, a partir de onde é que eles irão transportar isso? A partir do porto da cidade de Adulis, tá? Que é o porto mais importante da civilização de Axum, ok? Outra coisa interessante que nós temos que destacar é sobre a língua. A língua era o ge'ez, tá? Então, eles tinham um tronco linguístico e isso caracterizava né, a questão da sua civilização. Então, galera, como é que eu sabia que eu pertencia à mesma civilização de Giovanna? Através da língua. Se a gente falasse a mesma língua, cultivasse os mesmos deuses, tivesse o mesmo princípio cultural, nós estávamos no mesmo reino, nós pertencíamos à mesma ordem de civilização. Então, a língua era muito importante para o contexto da formação das civilizações africanas. Não esqueçam isso, tá? Por isso que se a gente fala a mesma língua, a gente acaba pertencendo à mesma civilização e ao mesmo reino, tá? Então, é algo muito interessante. Ok. E aí a gente fala sobre a expansão e como é que os Axus acabaram se tornando islâmicos, né? Os Axus, eles eram fortes militarmente, né? Eles formaram um exército
muito eficiente naquele período da Idade Média. Entretanto, no século VII e no século VIII, o território, né, do Rio Nilo, da Bacia do Mar Vermelho, vai ser um dos primeiros territórios que o Império Islâmico irá dominar, naquele processo de expansão que os islâmicos tiveram, que vai, né, consequentemente, fazer com que eles cheguem até a Península Ibérica. Lembram daquela dominação que o povo muçulmano fez em todo o norte, né, em toda essa África, acima do deserto do Saara, até chegar na Península Ibérica? Falei isso para vocês nas aulas anteriores. Disse, inclusive, que isso irá fazer com que a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, passem a ser dominada pelos muçulmanos, e que depois vai ter uma guerra lá no século XII, século XIII, que é chamada de Guerra da Reconquista. Lembram disso? Vocês estão aí, gente? Sim. Muito Sim. bem, não me deixem falando sozinho. Pois é, Não, então, não. olha como toda a história está interligada. O reino de Axo, ao longo de todo o final da Idade Antiga e a Alta Idade Média, né, aquele período do início da Idade Média, os caras se fortaleceram. Entretanto, eles irão ser dominados pelos muçulmanos, que começam as suas campanhas de dominação de território a partir do século VII, quando nós temos o Império Islâmico, né? Então, os muçulmanos irão dominar os caras lá em meados do século VII, século VIII, na Idade Média, ou seja, depois de Cristo. Entretanto, o reino de Axo ele irá ser incorporado, tá, ao Império Islâmico, ou seja, ele não deixará de existir, ele será incorporado ao Império Islâmico e, consequentemente, né, tanto os principados como o seu rei, né, ele vai ser obrigado a aderir ao islamismo, a religião muçulmana, algo que vai permanecer, né, durante várias dinastias ao longo da Idade Média, até que o reino de Axo ele entra em colapso. Por que ele entra em colapso? Porque vai surgir dentro do reino de Axo desavenças, principalmente na perspectiva religiosa. Vão ter aqueles que irão realmente querer abraçar o islamismo pós essa dominação, e aqueles que não, que querem cultivar o cristianismo, o judaísmo, né? Os caras também tiveram influência do judaísmo, afinal de contas, né? A religião ali dos judeus está próxima, né? A Palestina. Então, eles também vão querer cultivar ainda vão querer cultivar deuses politeístas. Então, como não havia um consenso religioso dentro do reino de Axo, pós essa dominação do Império Muçulmano em relação a eles, ao longo de toda a Idade Média, o reino de Axo vai se fragmentando em diversos territórios, e um desses territórios irá dar origem, lá na Idade, né, moderna, ao território da Etiópia. Ok? Beleza? Então, resumindo, o reino de Axo, né, está localizado entre o Mar Vermelho e a região do Rio Nilo, tá? Do sul do Rio Nilo, ok? Nós temos uma miscigenação muito interessante no reino de Axo, africanos e árabes, tá? Ou seja, nós temos pessoas da Península Arábica e africanos legítimos, temos essa miscigenação aí. Nós temos um solo muito fértil, porque o solo de lá é fértil, porque nós estamos numa região que é banhada pelo rio e pelo mar ali, né? Então, evidentemente, o solo é fértil, nós vamos cultivar cereais diversos, uva, trigo, né? E isso vai trazer uma prosperidade muito rápida para o reino de Axum. Entretanto, a nossa mercadoria principal era o marfim, que era exportada pelo porto de Adulis, né? E aí a gente acaba intensificando o comércio marítimo, tá? A nossa política era de divisão de territórios, e cada território era um principado. Nós chamamos um príncipe, um regente, mas que era submisso
a monarquia central, ok? E os caras começaram sendo politeístas, mas ao longo da Idade Média foram aderindo a outros princípios religiosos, passando pelo cristianismo, o judaísmo, até se convertendo em sua maioria ao islamismo devido à sua dominação pelo Império Islâmico. Ok? Beleza? Lembrando sempre que a língua é um fato muito importante para a formação desses núcleos de civilização. Ok? Alguma dúvida em relação ao reino de Axum? Não. Não? Certinho? Não, entendi. Eu resumi o máximo possível, galera, porque se a gente for, é coisa pra caramba e há muito reinos, ok? Beleza? Mas de fato é isso, tá? Foi um reino importante. Por quê? Porque nós vamos ter povos diferentes, de regiões diferentes em um mesmo território. Foi um reino importante para o cultivo, né, de princípios religiosos diferentes em um mesmo território. Foi um dos primeiros povos a serem dominados pelo Império Islâmico, né, no seu processo de ida até a Europa. Então, isso é importante vocês destacarem. Então, olha só que legal, né? Eu me empolgo muito, né? Até porque eu sou professor de história, vocês não sei. Mas olha que interessante. Antes dos caras invadirem onde irá se tornar Portugal, os caras dominaram o primeiro lugar, que foi Axum. Então, os caras começaram por Axum para depois chegar lá na Península Ibérica. Na Península Ibérica. E eu acho que a gente falou sobre os Axos quando eu estava falando alguma coisa. Foi tu, não foi, Naju? Ou não? Foi, só falou, só quis interligar. Foi Naju que falou. E tá aí a explicação. Antes dos caras chegarem lá, né, e dominarem a Península Ibérica, eles tiveram que passar por vários lugares, né? E o primeiro lugar foi essa região aí da África, né? Que eu gosto de chamar de África do Norte, que fica mais simples, né? África do Norte, deserto do Saara, África do Sul, né? Eu não sei porque esse sul praçariano, sempre eles tiveram que passar pela África do Norte. É porque eu acho que fica meio estranho, né? África do Norte, enfim, porque não tá bem ao norte, enfim. Aí só tio Denilson para poder explicar isso para a gente. Ok, mas bora para a próxima civilização que eu fiz aqui uns pontos legais para a gente discutir. Civilização Yorubá, tá? Civilização Yorubá. Aí vocês devem estar se perguntando, tio, você tá com colinha hoje? Tô com colinha, cara. Falar da história africana, ou eu faço colinha por causa dos nomes, cara. São nomes assim que, entendeu? E faço Vou colinha. começar a fazer isso aí nas provas também, para lembrar dos nomes. Faz na aula. Colinha das provas. Faz na aula, né? Na aula vale, entendeu? E também, galera, por incrível que pareça, eu professor de história, eu dou essa aula uma vez por ano, cara. Vocês acreditam? Uma vez por ano. Então, toda vez que eu vou dar essa aula, eu tenho que, sabe, tirar do fundo do baú. Claro que eu lembro dos conceitos e tal, mas alguns nomes que são um tanto, às vezes, diferentes e eu não costumo, né, tá falando o tempo todo, aí a gente acaba meio que esquecendo. Ok? Beleza? Então, beleza, vamos lá. Próxima civilização Yorubá. Essa civilização é bem legal, tá? E galera, olha, vamos acabar com o preconceito que nós temos em relação ao continente africano, tá? A África não é um território pobre, sabe? Eu não entendo por que o pessoal tem essa noção. Não era um território pobre. Hoje passa por algumas dificuldades, fato. Entendeu? E Mas, professor, Oi, fala. isso é mais porque a África ela não pôde ter um desenvolvimento próprio. Foi muito dominada por outros povos, entendeu? Ela foi muito saqueada mesmo. Mas aquela também, acho que foi conferência de Berlim, eu não sei, acho que você vai falar só futuramente, mas quando partiram a África como se fosse um bolo, ignorando os povos que estavam lá, impondo a cultura e tudo mais. Eu acho que isso atrapalhou muito. E uma coisa também que atrapalha muito a África é a corrupção, a questão da ditadura.
como você disse hoje. Tem muitos territórios que realmente têm uma política muito fechada, muito autoritária, né? Aí não permite a participação da população, né? É um sistema tribal muito fechado, isso também prejudica bastante. E a divisão do continente africano, como tu disseste, né? Eles vão dividir o continente africano ali no período do imperialismo, lá no século XIX, século XVIII, século XIX, nós vamos ter a subdivisão do continente africano, onde a Inglaterra vai ficar com uma parte, a França, a Alemanha, a Itália e sucessivamente vários outros territórios, tá? E isso vai acabar enfraquecendo o continente africano. Então, o continente africano ele passa por 2 períodos de colonização. Um período de colonização no século XVI pelos portugueses e Inglaterra, Holanda, né, a própria França, e outro período de colonização no século XIX. Então, os caras, infelizmente, sofreram as consequências desse processo de dominação dos europeus em relação à região da África. Mas os africanos, até então, eram muito ricos, né? Não pense vocês que quando os europeus chegaram lá, eles encontraram, assim, civilizações atrasadas, ou civilizações que não tinham potencial de desenvolvimento, não. Como você falou, o reino de Axum, né? O reino de Axum, os caras tinham uma organização administrativa muito importante, a questão da religiosidade deles. O reino de Mali é um reino riquíssimo. Os caras têm ouro, Gana tem um ouro que Ave Maria. Os caras tinham ouro assim, sabe? Eram altamente ricos, mais do que os europeus. Então, até isso a gente tem que analisar, né? Enquanto nós estamos aqui na Idade Média, na África, com reinos, né, ricos e fortalecidos, o que está acontecendo na Europa? Feudalismo. O povo lá dentro do campo, lá, né, dependendo do senhor feudal. Tá entendendo? Para te ver como é que é as coisas na história. E aí a gente tem a civilização de Orumbá também. Aqui é também conhecida como civilização de Nagô. E o desenvolvimento dela também em meados do final da Idade Antiga e início da Idade Média. A gente foca ali o século V depois de Cristo, quando ela começa a se sobressair, tá? E ela já está localizada nas regiões... a civilização de Orumbá está localizada na região ocidental e alguns territórios do sul, tá? Então, a gente tem essas civilizações de Orumbá. Novamente, o que define essas civilizações sendo Yorumbá? O princípio linguístico, tá? O princípio linguístico. E aí, eu falando de ouro, né? Falando aqui de ouro, a gente já entra naquilo que chamamos de costa do ouro, tá? Que é justamente nessa África Ocidental. Essa África que é banhada aí pelo Oceano Atlântico, ela era muito rica em jazidas de ouro. E as civilizações iorubais ocupam territórios que são ricos em ouros. Aqui a gente fala um pouquinho sobre a divisão política, que é diferente lá dos Áxios. Se os Áxios eram um reino dividido em principados, aqui nós já temos uma subdivisão diferente. Os Yorumbais, eles não são uma civilização unida. Eles não são uma civilização formando um reino, né? Eles são divididos em cidades e estados, tá? Eles são divididos em cidades e estados. E por que isso? Porque eles tiveram muita influência na Idade Antiga, no seu princípio de formação, dos povos gregos. Então, lembrando lá que a civilização grega, né, essa aula eu dei meses atrás, né, os gregos eles não eram tão unidinhos, né, eles não eram best friends, mas eles compartilhavam do mesmo princípio linguístico e cultural, né, a cultura, a língua, né, a adoração aos deuses, os gregos compartilhavam, entretanto, eles eram divididos em cidades e estados. É a mesma coisa dos Yorumbais, eles compartilham a mesma língua, a mesma religiosidade, entretanto, eles são divididos em cidades e estados. Cada cidade e estado, né, tem uma regra, uma lei,
né, o imposto e um líder diferente, tá? E o que é ruim disso é porque eles ficam à mercê de invasões, né? Então a gente vai ver muito isso na história, tá, galera? Toda vez que nós vamos ter uma civilização que ela é dividida em cidade e estado, é mais fácil ela ser dominada por outra civilização. E é importante citar não só os gregos, que foram dominados pelos macedônios, né? Eu contei aquela história que eles brigaram entre si e acabaram se enfraquecendo, mas, por exemplo, os maias. Os maias, que a gente vai estudar mais na frente, eles também eram cidades-estados, e eles vão ser dominados pelos astecas. Por quê? Porque como eles são subdivididos, eles não são unidos, né? Não tem uma política unida, é mais fácil invadi-los. E a mesma coisa com a civilização Yorumbá. Os Axos foram mais resistentes a invasões. Os Yorumbás não. Eles serão dominados de forma mais fácil, principalmente pelos europeus, já no período das expansões marítimas. Tá? Então, muitos negros Yorumbás, eles vão ser escravizados, né? Eles vão ser escravizados pelos portugueses, inclusive enviados para o Brasil, para o Maranhão. Olha só que interessante, né? Ok? Beleza? Então, antes de a gente falar sobre isso, a cidade mais importante do reino, da civilização Yorumbá, Nagô, é a cidade de Ifé, tá? A cidade de Ifé é a mais importante. Por quê? Porque lá vai ser o núcleo político. Por mais que eles não tenham, né, uma junção política, mas uma das cidades-estados ela acaba se sobressaindo mais do que outra. Eu vou dar um exemplo bem assim tosco, mas imagina Ifé a Atenas, Atenas e Orumbá, né? Entre todas as cidades gregas, Atenas não se sobressaía? Pois é. Então é como se Ifé fosse a cidade, foi a cidade que se sobressaiu da civilização Iorubá. É a que tinha a política mais forte, é a que tinha o cultivo social mais forte e cultural também. Em contrapartida, nós temos outra cidade, Oio, tá? Então imagina Oio como Esparta. Oio era importante por quê? Porque lá ela possuía o comércio muito forte. Então, de um lado, nós temos uma cidade iorubá, que é Ifé, com um núcleo político fortalecido, e de outro lado, nós temos outra cidade, né, dos Yorumbás, que é Ioio, que também é forte, mas devido ao fator comercial, tá? Então essa galera vai dominar lá, e o que a gente foca muito quando se fala sobre os Yorumbás, o Nagô, é a religiosidade. Então a religião é algo muito presente, né, na questão política, no convívio da sociedade Yorumbá, tá? E como assim, professor? As lideranças políticas, ele acaba se tornando um rei sacerdote, tá? Um rei sacerdote. Então, é o Oni, né? O Oni, ele é um rei sacerdote, então ele tinha um poder meio que de monarca, de guia espiritual, né? Então, isso era muito importante, e esse líder religioso passa a ser chamado de Babalaô, entendeu? De Babalaô. Acho que vocês já ouviram falar, né? Babalaô. E agora a gente entra no contexto do Brasil. Qual a importância da civilização Yorumbá para a história do Brasil? Muitos desses negros que eram da civilização Yorumbá, que habitavam a cidade de Ifé, por exemplo, eles acabaram sendo escravizados. E eles vieram para o Brasil. Quando eles chegam no Brasil, eles não podiam cultivar, né, a sua religião, ok? Eles não podiam cultivar o Nagô Candomblé, né? Que era a religião deles, o Nagô Candomblé.
E aí eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que fazer o secretismo, né? Eles tiveram que camuflar, de certa forma, os seus deuses com referências aos santos da Igreja Católica. Então, daí surge o candomblé brasileiro e a Umbanda, certo? Então, ninguém da pegada tá boiando aí o que eu tô falando. Mas é uma coisa bem interessante, tá entendendo? Não, entendi. Então, por exemplo, Ogum é o deus do fogo para, né, os Yorumbá. Ogum é o deus do fogo. Quem é Ogum na Igreja Católica? É São Jorge. Iemanjá é Nossa Senhora. Entendeu? Então eles faziam isso por quê? Porque quando os senhores do engenho, os senhores de escravos chegavam para ver o ritual religioso deles, aí eles estavam, né, nada mais nada menos do que fazendo um ritual para os santos da Igreja Católica também, entendeu? Então, aqui no Brasil foi muito interessante a chegada dos iorubás, né, principalmente da região de Benin, Infé, Ioio, né? Quando passar a pandemia, eu vou marcar uma viagem com vocês lá no Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, lá no Centro Histórico. Se Deus quiser, vai passar a pandemia, eu vou levar vocês. Aí lá tem, né, falando sobre a história da chegada dos povos iorumbás aqui na região do Brasil, no Maranhão também. E aí vocês vão entender melhor isso aí, até porque eu não sou um expert nisso, né, gente? Isso aí já é para quem trabalha com teologia. Mas o fato é que é interessante e outra coisa, né? Esse secretismo religioso é uma coisa brasileira. Não tem em outro lugar do mundo, não. Ok? Beleza? Então a gente vai terminar aqui, galera. Agora que eu tô olhando, eu me empolguei. E nem deu tempo de terminar, cara. Tem muita coisa para falar. É um assunto legal, difícil, mas legal. Ok? Então a gente fica bem aqui na próxima. Falta 10 minutos. 10 minutos? Aqui tá faltando 1 minuto. Falta. Acaba 10h10 a aula. Mas já foi os coisas, porque a gente não deu aquele intervalo, não, cabeça. Ah, tá. Entendeu? A gente foi direto. A gente só coisou e logou logo. A gente não deu um intervalinho, não. Entendeu? Beleza? Então, galera, a gente fica bem aqui. Na próxima aula eu prometo que eu continuo, tá? Continuo aqui, tem minhas anotações. A gente termina esse livro na próxima semana, no início da primeira semana de agosto. Okay? O livro já? Não, esse livro, porque falta 2 capítulos. É porque Rômulo é diferente, entendeu? Ao invés de capítulo, ele fala livro. É isso aí, vocês entenderam. Pra história. É pra ver se a gente não vai nem voltar pra Europa, não. A gente vai, mas no próximo livro. Entendeu? Ah, tá. Tem o livro 2A, 1A. É, 2A. Galera, fiquem com Deus. Eu vou agora para a próxima aula. Obrigadão, tá? Qualquer dúvida aí. Tchau, professor. Tchau. Até a próxima aula. Beijinho. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Não chora, Rômulo.